Clarissa Oliveira, deixa eu chegar aqui com você, porque o ministro da Fazenda falando ali na porta, a gente já fica, né, ligado nisso tudo. O ministro falou de outros ministros, mas ministro do Supremo e ministro também melhor dizendo, da Justiça, né, com a PEC da Segurança Pública. Vamos trazer aqui um outro assunto, que existem 11 cadeiras, Clarissa, no Supremo Tribunal Federal. Porém, uma está empoeirada, que Luiz Roberto Barroso saiu, a cadeira está lá abandonada porque ninguém ocupa esse lugar. Faz tempo que a gente está aqui, porque o Lula vai indicar o Messias, porque vai indicar o Messias. Você esteve em Brasília por uns dias. O que está acontecendo? O que está travando essa indicação para essa 11ª cadeira? Pois é, Elisa, sabe-se lá até quando vai durar essa poeira aí juntando na cadeira do Porque ministro tu acha que pode ser breve? Roberto Barroso. Tem duas versões possíveis, já vou chegar lá para explicar. Vamos ouvir. Depois daquela conversa que o presidente Lula teve com Rodrigo Pacheco no comecinho desta semana, tem uma avaliação ali no entorno do presidente de que 2 elementos ainda servem de obstáculo para uma confirmação de Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. O primeiro deles é que persiste ali a fortíssima resistência do Senado ao nome do advogado-geral da União. E o segundo fator está ligado ao primeiro, porque continua existindo um impasse muito grande na eleição em Minas Gerais. Como é que estão relacionadas essas duas coisas? O presidente Lula foi se reunir com Pacheco na esperança de convencer o ex-presidente do Senado a ser candidato ao governo de Minas. Com isso, Lula esperava, quem sabe, trazer junto com Pacheco outros senadores e ali na ponta convencer, quem sabe também, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que hoje é o autor da grande rejeição, grande resistência ao nome de Messias. Mas Rodrigo Pacheco não foi por esse caminho. Rodrigo Pacheco disse para o presidente Lula que se é para ser candidato ao governo de Minas Gerais, ele prefere se aposentar da vida pública, abrir mão de permanecer na vida pública. A gente ouve muito falar lá em Brasília na possibilidade de ele voltar para a advocacia e assim por diante. E aí Lula ficou sem essa solução que ele estava esperando. Então, você tem várias versões correndo nos corredores neste momento. Uma delas é a de que talvez, se esse impasse persistir, pode ser que a gente veja um aumento da resistência ao nome de Messias no Supremo e aí pode se complicar a situação do advogado-geral da União. Eu ouvi de algumas pessoas, inclusive, a tese de que, quem sabe, Lula pode até acabar recuando, cedendo às pressões, indicando Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal. Mudar de ideia na indicação, então, claro? Ainda é um cenário ali muito nebuloso isso, mas tem gente que acha que, olha, o problema não está resolvido. Então, eventualmente, ele poderia ter que acabar recorrendo a isso. Mas o que está aparecendo, pelo menos no círculo mais próximo a Jorge Messias, é que ficaria muito ruim para o presidente Lula recuar dessa nomeação depois de tantos acenos, tantas manifestações, inclusive a exposição pública do seu advogado-geral da União. Mas tem ainda ali alguns bois na linha para isso resolver. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente olhar é para como está a relação de Lula com Jorge Messias. Tive o relato de que antes de viajar para a Malásia, o presidente Lula conversou explicitamente com Jorge Messias sobre essa situação, a fortíssima resistência ao seu nome, não só no Senado Federal, mas também no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, a gente tem nomes como o ministro Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, que defendem arduamente o nome de Rodrigo Pacheco. Mas, segundo esses interlocutores, tem outros também ali que torceriam ali um pouco o nariz para Jorge Messias. E que Lula teria dito ao auxiliar, olha, vamos aguardar para confirmar a sua indicação, embora você seja o meu favorito. Mas olha, dê um jeito aí de, ao longo das próximas semanas, fazer um trabalho que permita vencer essas resistências e pavimentar aí um cenário mais tranquilo para a sua indicação. Segundo uma fonte, a preocupação do presidente Lula é muito maior com a governabilidade do que com a sabatina de Messias no Senado. A sabatina em si tem aquela ideia de que, uma vez indicado, os senadores ali se acalmariam. A questão é manter a governabilidade sem que a situação com Davi Alcolumbre esteja resolvida. Então,
Tem gente que defende que Lula espere a poeira baixar, acha que o presidente não vai atropelar, vai esperar um pouco para ver como fica a situação com Davi Alcolumbre e com os senadores, mas tem gente próxima de Jorge Messias que diz que não não vejo margem para recuo e pode ser que ele indique Messias ainda nesta semana. Não estou vendo tanta firmeza nesse terreno. Não estamos acreditando. Porque na última viagem ele ia indicar antes de ir para a Malásia, e a eleição? Então, parece que essa conversa com o Messias teria acontecido justamente nesse momento, logo antes dele embarcar para a Malásia. Que tinha aquela ideia, né? Lula vai anunciar, vai anunciar. E que aí Lula falou, a resistência ali está muito forte, você precisa se mexer. O que tem algumas pessoas que defendem? Que se Lula, eventualmente, num cenário ali muito drástico, decidisse recuar dessa indicação, aí, claro, ficaria na mesa a ideia de que Messias talvez pudesse ser contemplado em um outro momento, quando a situação com o Congresso estiver um pouquinho mais mansa. Lembrando, Lula tem que pavimentar aí a sua campanha de reeleição, tem muita coisa para provar no Congresso Nacional, tá? Complicada. Quanta coisa, hein, Clarice?